e como ontem aconteceu, ontem foi o primeiro dia, ou a primeira noite da Convenção Nacional do Partido Democrata, em que aí a gente já sabe que a Kamala é a candidata do Partido Democrata. Ela apareceu, foi uma aparição de surpresa, ela fez um rápido discurso, e o discurso foi simplesmente sobre o Joe Biden, sobre o presidente americano, de agradecimento, foram palavras rápidas de agradecimento. E o presidente americano, ele foi a grande estrela da noite. O Joe Biden fez um discurso, não o discurso que ele gostaria de ter feito, né, a princípio, porque ele gostaria de estar na convenção, fazendo o discurso, aceitando a nomeação do partido para concorrer à reeleição. Mas a gente sabe que Biden desistiu, abrindo aí caminho para a vice dele, para Kamala Harris, ser aí a candidata, ser a adversária política de Donald Trump no dia 5 de novembro. Mas foi um discurso muito emocionado. O Biden, a gente viu agora há pouco, ele foi apresentado pela filha dele, a Ashley Biden, e aí nesse momento em que ela apresentou, chamou o pai, eles trocaram algumas palavras, trocaram beijos, o Biden puxou, acho que a gente tem essa imagem aí do bolso, um lenço, ele enxugou as lágrimas, e aí fez um discurso longo, um discurso aí de quase 50 minutos, e a gente viu um Biden forte, um Biden seguro, um Biden energético nesse discurso aí de quase uma hora, e foi difícil para ele começar a falar, porque ele foi simplesmente ovacionado. O presidente foi aplaudido por mais de 3 minutos, ele só conseguiu falar 3 minutos depois que ele chegou ao palco, além de muitas palmas, as pessoas gritavam obrigada, obrigada, havia placas com obrigada, Nancy Pelosi estava lá com uma agradecendo, e muitas também frases e gritos de amamos você, Joe Biden. Bem, o Biden, ele prometeu, na verdade, ser o melhor voluntário na campanha, né, trabalhar e muito intensamente, disse que vai ser o maior voluntário na campanha Trump, para a campanha de Harris, para vencer o Trump. E nesse discurso emocionado, ele relembrou muitos trechos da carreira política dele. Ele disse que deu o melhor pelo país. Diz que foram 50 anos que dedicou coração e alma à nação. E ele também fez até umas brincadeiras, ele gosta de fazer brincadeira. Primeiro, ele disse que a Harris será uma boa presidente, porque muitos bons presidentes foram antes vice, como é o caso dele. E ele também disse, esse problema da idade, o Biden falou no discurso de ontem, que quando ele foi eleito para o Senado, ele era jovem demais para ser senador, porque precisa ter 30 anos nos Estados Unidos para concorrer ao Senado. Ele tinha 29 quando ele foi eleito, mas já havia feito 30 quando assumiu o cargo, então por isso pôde. Então ele disse que foi muito jovem para ser senador e agora está muito velho para continuar presidente. Bem, à noite teve várias estrelas, muitos discursos, aí a gente viu a primeira-dama também, Jill Biden, ela fez um discurso, Hillary Clinton, ex-primeira-dama dos Estados Unidos e ex-secretária de Estado, ela fez um discurso também bastante forte e disse que o ex-presidente Donald Trump, de certa forma, está fazendo história, a própria história dele, porque ele é a primeira pessoa a concorrer à presidência dos Estados Unidos, primeira pessoa que tem aí 34 condenações. E hoje, segundo dia da convenção, tem mais discursos, tem mais estrelas democratas aí, e entre as estrelas, o casal Obama, Barack Obama e Michelle Obama, vão discursar hoje à noite em Chicago, Amadeu. Isso aí, vamos lá, claro, importante para a Câmara, mas eu acho que esse é o momento da gente falar do Biden, porque ele está iniciando o rito de despedida da política americana, né, professor? Nesse sentido é um fato raro, né, de um presidente que poderia ser candidato à reeleição optar, pelas circunstâncias já conhecidas, a não concorrer à reeleição, como foi o caso de Lyndon Johnson lá em 1968. Só que numa conjuntura muito mais complexa, né? Tinha a Guerra do Vietnã, Guerra Fria, protestos internos dos Estados Unidos, assassinatos como Luther King, Bob Kennedy. Agora, o grande adversário da democracia
é a figura de Trump. Então, isso acabou levando a uma mudança que ninguém imaginava. E, então, por espaço de tempo, de acordo com as pesquisas, já a Câmara estaria à frente de Trump. Agora, precisa ver isso como ocorre naqueles chamados estados pêndulos. Agora, quando você tem uma convenção desse tamanho, dessas proporções, em uma unidade partidária e não pessoal, como foi apresentado, está sendo apresentado, os democratas se fortalecem bastante e o presidente, por outro lado, o Biden, não fica enfraquecido, né? Eu acho que o discurso também teve esse objetivo. Olha, eu vou até janeiro do ano que vem, né, o meu mandato, e eu tenho ainda muita coisa a apresentar. Então, acho que o sentido principal foi esse, e tudo indica que ele tem obtido êxito. O Biden foi muito desprendido. Olha, isso não se vê muito frequentemente na política, alguém que deixou a possibilidade de buscar uma reeleição, era incerta, difícil era, mas era dele. E ele deixou em nome de outras coisas. Ele fala, por exemplo, na manutenção da democracia. Isso vai colocá-lo como um nome importante da história americana e mundial, Ari? Já está. Ele sai. Eu acho que ele nem sai de cena. Acho que ele vai permanecer um ex-presidente relevante, assim como Barack Obama é um ex-presidente relevante. Mas esse gesto magnânimo dele, primeiro, coloca o histórico dele, o currículo dele, a história dele em outro patamar, né? Num outro patamar, no patamar dos grandes presidentes, dos grandes estadistas que abriram mão de uma perspectiva de poder em nome de uma causa maior. E nem considero que seja a causa democrata, os democratas não. Eu acho que é a democracia mesmo. E é um pouco também o destino do mundo, porque os Estados Unidos ainda são a maior liderança geopolítica mundial. Então, um presidente como Donald Trump, novamente, é colocar novamente o mundo em perigo, o mundo em risco. Então, quando ele abre mão de uma reeleição, mesmo que difícil, ele coloca a democracia e ele coloca, em dada medida, né, a paz mundial em primeiro plano. Oi, não, Apoliana. Amadeu, é bom que ele já tenha, vamos dizer assim, levantado a poeira, né, de toda a situação pela qual ele passou, dessa cobrança que foi para poder renunciar dessa candidatura e abrir o espaço para a Câmara ou para outro nome na época, quando a gente discutia isso. E ele está tratando isso com a maturidade que o momento exige. Né? A gente está falando aqui de idade, mas às vezes a maturidade não necessariamente está só na idade. Então, ele faz um discurso que ajuda muito a Câmara e que faz encerrar um ciclo do Biden que eu acredito que, no todo, foi vitorioso. Né? O fato dele ter conseguido vencer essa eleição lá atrás contra o Donald Trump, todo o processo que os Estados Unidos passou nos últimos anos de manter a sua democracia forte e viva, mesmo com todos os ataques que Trump continuou fazendo. Então, eu acho que Biden sai vitorioso e fecha esse ciclo, acho que muito bem. E eu acho que tudo isso vai levar mais na frente a uma vitória da Câmara. Se eles continuarem a manter esse ritmo, eu acho que a Câmara tem tudo para vencer. Olhando já está apontando, é favoritismo, Francis Teixeira? Ainda não acho, Amadeu, mas está caminhando para isso, porque a Câmara ela conseguiu unificar o partido, algo que o Joe Biden não estava conseguindo. Então, ele foi obrigado, praticamente obrigado, a desistir da sua candidatura à reeleição. Claro que ele vem com esse discurso, e claro que é um discurso essencial até mesmo para salvar a democracia estadunidense, mas a verdade é que ele foi praticamente obrigado a desistir da candidatura à reeleição. Então, agora é um novo momento do Partido Democrata. Eu sinto esse otimismo em torno da candidatura da Kamala Harris e, seguindo esse fluxo, sim, ela tem chances de vencer o Donald Trump, mas hoje eu ainda considero ele como favorito nessa eleição. Amado. Socorro, me permita uma pergunta para você, que não sei nem se você vai poder me responder também.
é uma coincidência ou depois que ele renunciou, que tirou o fardo das pressões aí de ser candidato, de ter que enfrentar o Trump e tal, e ele reduziu as gafes? Ele está parecendo menos, né, Amadeu? Ou provavelmente se preparou muito bem para o discurso de ontem, que foi, como eu falei, um discurso forte, um discurso, a gente viu um Biden energético, e pode ter sido isso mesmo, Amadeu. Olha, eu já tirei esse fardo, esse peso, que era o peso de continuar com a candidatura e a possibilidade de ser derrotado. Para os democratas, o que eu vejo cada vez mais claro, e ontem ficou claríssimo, para os democratas, o presidente Biden, ele é um herói. Ele é um herói que salvou o país 2 vezes. Primeiro, ele salvou os Estados Unidos da volta, né, da reeleição de Donald Trump. E agora ele está salvando o país por retirar a candidatura para dar espaço à Câmara, que é mais forte, que uniu o partido, que é mais jovem e que tem mais chances de vencer o ex-presidente. Então, ele está sendo aí considerado um herói nacional, um herói 2 vezes, Amadeu. Com